Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, nós estamos no 6º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e versículos do 20 ao 26. No Evangelho de hoje nós ouvíamos Jesus fazendo o famoso discurso a respeito das bem-aventuranças, um lindo sermão com o qual o Senhor nos dá o caminho para podermos encontrar a santidade. Eu gosto muito desse sermão de Jesus quando ele fala a respeito das bem-aventuranças, porque dessa forma o Senhor nos indica um caminho bastante concreto por meio do qual podemos alcançar a nossa conversão, alcançar a santidade, de forma que sejamos capazes de viver a felicidade aqui neste nosso mundo e também nos prepararmos para poder viver a felicidade no reino dos céus. A palavra bem-aventurança, ela se refere àquelas pessoas que serão condecoradas por Deus para habitar o seu reino eterno, ou seja, os santos. E às vezes nós acabamos tendo uma impressão incorreta daquilo que é a santidade. Muitas vezes associamos a santidade apenas a fatos extraordinários, a dons extraordinários, e olhando a vida de muitos santos, nós encontramos de fato estes dons e essas capacidades divinas que se manifestavam neles por meio de tantos milagres e sinais. No entanto, a santidade não se reduz a isto. É também uma característica da santidade que algumas pessoas podem trazer, mas que, na verdade, todos nós podemos alcançar a santidade sem apresentar nenhum tipo dessa característica ou dom extraordinário, porque como nós ouvíamos o Cristo falar no Evangelho das Bem-aventuranças, os bem-aventurados, os que vão participar do reino celeste, são aquelas pessoas que sabem viver de maneira santa as realidades do dia a dia. Por isso que Jesus falava que bem-aventurados são os pobres, porque verão o reino de Deus, os que têm fome, porque serão saciados, os que choram, porque haverão de rir, aqueles que forem odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados por causa do Evangelho, por causa do nome do Cristo. Então essas são as pessoas que irão fazer parte do reino dos céus, pessoas comuns, pessoas que simplesmente vivem no dia a dia e aplicam no seu dia a dia a palavra de Deus com perseverança, que se mantêm firmes, que se mantêm fiéis, que se mantêm perseverantes, que se mantêm no caminho de Deus mesmo diante de adversidades que venham contra si. Pessoas que perseveram, pessoas que oram, pessoas que realmente fazem com que as coisas simples e mais comuns do seu dia a dia sejam voltadas para o amor, para o bem, e não apenas para o bem de si mesmo, para o bem de todas aquelas pessoas que necessitam, que passam por dificuldades, que são necessitadas, para o bem de todos aqueles que de alguma forma necessitam daquele acolhimento que o Cristo dava aos pobres, aos doentes, aos excluídos, aos marginalizados. Então o Senhor abre para todos nós, portanto, por meio deste Evangelho, as portas do reino dos céus, dizendo que todos nós somos sim capazes de atingir a santidade. Todos nós podemos sim alcançar o reino de Deus à medida em que somos perseverantes e nas coisas simples do nosso dia a dia sabemos aplicar a palavra de Deus e viver a nossa fé. Peçamos a Deus que nos ajude a viver o caminho da bem-aventurança para um dia alcançarmos a felicidade plena no seu reino eterno. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.